em tecelagens e tecidos, a gente está dizendo que a transformação da indústria têxtil, né, que é da construção dos tecidos, que acho que vocês já tiveram essa aula também, né, como ela se comporta no padrão da sociedade, né? Então, de que forma essa indústria têxtil interferiu, né, na construção e nas revoluções industriais dos maquinários que a gente até hoje está vendo, né? Então, hoje nós estamos já na quarta revolução industrial. E a gente teve a primeira, que foi das mudanças que passando das máquinas a vapor para as máquinas automáticas e assim foram embora, tá? Então, eu vou começar aqui, que é o significado da palavra tear, né? O tear que a gente vê desde os primórdios, né, das construções do tecido, que ele é um aparelho para tecer, né? Então, você pode tecer fibras, né? Como você pode tecer palhas, como no caso dos índios, que a gente vai ver isso aí, né? Então, o tear, ele tinha uma atividade manual. Até a década de 70 e início da de 80, algumas fábricas de rede utilizavam também os teares manual para poder fazer os entrelaçamentos, né? Do dume e da trama, tá? A gente via muito isso aí. Quando a gente vê aí o fio do urdume, né, é aquele que fica em pezinho todinho no tecido, né? E onde você vê o fio da trama são as auréolas do tecido. Então, a tecelagem é o ato de tecer através do entrelaçamento de fios e de trama, né? Com os fios de teia, que vem do português europeu, ou urdume do português brasileiro, são formados os tecidos. Então, a gente tem uma tradição de trabalhar sempre dessa forma quando a gente ia para os teares manuais, né? A gente vê muito isso aí, não sei se vocês chegaram aí lá naquela parte do CTCT, onde tem a máquina de fazer a malharia, tem a de fazer o algodão. Então, a gente vê todos os fios dispostos verticalmente e no A gente horizontalmente. foi, professor. Viram? Pronto. E quando vai no horizontal, é onde vai fechando essa trama. Quando a gente vai trabalhar um tecido, que a gente tem um elastano no tecido, ele fica no fio da trama, né? Então, por isso que o elastano, normalmente, alguns tecidos, fora os tecidos nobres, ele cede nas auréolas, para a lateral. É como a gente viu, falou ontem, do jeans, né? O jeans tem um encolhimento, mas o jeans com elastano, quando você vai colocar, ele é para a lateral. Ele não fica em pé. Até por conta do fio que é tinto, né? O fio tinto, ele é entrelaçado junto com o fio da trama. Ele passa junto, o fio tinto é a trama e o algodão, o fio de irdume. Quando você está trabalhando um fio tinto, quer dizer que ele já recebeu um calor de tintura, ele já encolheu o que tinha que encolher. E às vezes, se ele encolher, encolhe ainda muito pouco. Por isso que quando você vai trabalhar o jeans, a gente vê para que lado ele vai encolher mais ou menos, é onde tem aquele fio do algodão cru, é onde ele, quando recebe a água, ele tem um encolhimento maior, junto com o vapor da passadoria ou da lavagem, de algum beneficiamento que ele recebe. Por isso que, normalmente, quando a gente vai trabalhar com jeans, né, o jeans, no comprimento, a gente dá o acréscimo do que ele vai ter, né, pelos descontos da lavagem, do recolhimento, que a gente viu aqui nas bandeiras, né, como é que a gente faz as bandeiras, e ele encolhe menos nas larguras, nas auréolas, tá? Algumas empresas, quando vai trabalhar a modelagem, que ela pega o cós, ela deixa o cós em pé na auréola, né? Mas o correto, o cós era para ser atravessado no fio da trama, né? Que é o que passa por dentro. Quando a gente pega esse fio da trama, eu estou dizendo que a minha largura do meu cós vai encolher menos do que a minha altura. E quando eu coloco esse meu cós em pé, eu estou diminuindo nesse meu cós da minha lavagem. Por isso que algumas calças vestem muito bem no quadril, mas na cintura ela não fecha direito, porque ela encolheu por conta do posicionamento da modelagem quando a gente vai colocar ela no tecido. Tá? Vamos lá. A tecelagem ela nasceu no Oriente há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. Né? As primeiras peças fabricadas foram de algodão, né? Que é onde eles trabalhavam. A gente vê muito também os algodões egípcios, né? Que os egípcios ele faziam o tear do algodão, ainda hoje é considerado como tecido nobre. Né?
o algodão egípcio 400 fios, né? Que a gente compra os lençóis, que a gente vê muito isso em hotel, né? E é usado muito nessa parte da cama, mesa e banho hoje. Mas o algodão já chegou a ser um tecido nobre, né? E hoje, pelo fato de a plantação de algodão, né, estar muito suscetível ao tempo, né? À estiagem, à seca, então ele não tem mais uma safra regular. Por isso que o algodão hoje se torna muito caro. Uma peça de algodão é mais cara do que uma peça sintética, porque a sintética ela é produzida, né? Então fica mais fácil a gente ter um algodão que seja hoje uma peça mais sofisticada, que vai ter mais durabilidade, né, do que o tecido sintético. Apesar de, quando você vai transformar os vestidos de festa, a gente usa muitos tecidos sintéticos, salvo guarda quando a gente pega alguns fios de seda, né, que a gente usa para os crepes, para transformar a seda no cetim e assim vai, tá? Então a gente tem essa diferença. Quando você vai trabalhar a renda, né, quando a renda recebe o algodão, que a gente pega aquela rendeira, né, que a renda da trama, ali o fio é 100% algodão, que ele pode receber um tingimento que ele não vai desbotar, porque o algodão ele faz isso, tem essa propriedade, né, e tem um encolhimento. Então sai uma peça mais cara. Hoje a gente tem a renda mista, né, por isso que às vezes você falou anteontem que lá na fábrica foi fazer umas peças de renda e encolheu, né? Então, porque dentro da composição da renda que foi comprada existe o algodão, né? Então não é uma renda de poliéster, tá? Essa renda ela é diversificada de acordo com o que você vai utilizar, no que você vai trabalhar, da sua persona, do seu cliente, do que você quis fazer isso como mercado para você ter o seu trabalho. Na Revolução Industrial, que é que eu estava falando, né? Toda a Revolução Industrial, ela teve uma aceleração, né, nos equipamentos e maquinários, a partir das necessidades do que a gente tinha de trabalhar em série, né? Então, quando a gente teve, na metade do século XVII, né, que a gente vê que entrou pelo mundo as transformações por conta desse maquinário, tá? A primeira grande indústria que a gente viu, que começou a trabalhar em série, em produção, foi a Ford, né, na construção dos carros. Mas quando a gente traz isso para dentro da indústria têxtil do vestuário, essas revoluções aconteceram na Inglaterra, né? Ainda hoje a gente vê assim, né, fio escocês, né? Da Escócia, onde tem as melhores tecelagens ainda, e eles trabalham com isso. No advento do que a gente quis ver, trazer essa construção para dentro da indústria, né, para o comércio, né, a necessidade, quando existiu a Primeira Guerra, era de transformar, né, a parte do algodão em tecido que fosse mais resistente, porque isso ia servir para as pessoas que iriam lutar na guerra, né? Porque o algodão foi que era um tecido que era usado mais para trabalhos forçados, pessoal que era do campo, né? Tanto que o jeans, o denim, ele veio a partir do algodão, dessas pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam com mecânica, porque eles tinham que ter uma peça que fosse mais durável, né? E é interessante quando a gente vê dentro da indústria, né? Uma curiosidade, na verdade, é a bermuda. A bermuda é porque quando os soldados foram lutar, a calça longa, ela criou um empecilho da mobilidade dentro da guerra. O que é que foi feito? Foi cortado na altura do joelho, que é onde ficava a dobra da perna. Como esta guerra, né, entre a Inglaterra foi feita nas Bermudas, que é a ilha, então ficou a calça como bermuda. Absorveu, isso é uma curiosidade para vocês, sobre a bermuda, que foi a calça cortada, tá? Vamos lá. Quando a gente foi trabalhar com a produção em massa, né, a demanda do mercado, da indústria, ela obrigou a produzir em larga escala por conta da comercialização dos produtos. Porque quando começou a surgir as lojas de tecido, né, que precisava abastecer mais o mercado europeu, né, dessa diversificação de tecidos, de tramas, de cores, né? Você lembra que a gente falou sobre o jacquard e o brocado, né?
Então, começou a se produzir em larga escala, de acordo com o que fosse de consumo do mercado, né? Então, os fios de algodão abasteciam os tecidos de algodão, né? Então, tem uma transformação desses maquinários, que na época eles eram movimentados por mulheres, as mulheres eram as empregadas da indústria. Isso a gente percebe também quando a indústria veio para o Brasil com os italianos, né? As grandes indústrias que a gente tinha, Matarazzo, né, a Santa Constância, isso lá na década de 30, de 40, quando elas se estabeleceram em São Paulo, as mulheres, né, pelo fato de serem mais delicadas e de ter o poder de observação maior, porque não exigia a força, que é a máquina que faz a força, mas sim o manuseio da matéria-prima, era onde a mulher é inserida, tá? Então, a mulher acabava de se autopromover, né, de ter um trabalho, né? Foi gerado através da indústria isso aí, né? Pela obrigação de ter uma visão mais clara do que seria essa comercialização para os seus produtos. Como funciona esse processo de preparação da tecelagem, né? Então, todos os tecidos, né, eles são formados pela técnica que a gente tem de nome de tecelagem, né, que é o método antigo que a gente tem pelo tear. Então, a gente tem o tear manual, que é o tear hoje cilíndrico, né? Tem vários tipos de acordo com as necessidades do que a gente quer trabalhar. Então, elas são os entrelaçamentos dos fios colocados em sentidos diferentes, tanto longitudinal, que a gente chama de urdume, como na transversal, que é a trama, que são os em pés e os deitados que a gente viu naquele primeiro quadro, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em TA, eu estou dizendo das utilidades que a gente pode trabalhar. Nós temos o TA de franja, que era para a confecção de franja para tapetes e bordados, né, com marrolho. Eu estou dizendo que essas franjas, elas poderiam ser feitas manual, depois que essa peça estivesse pronta, como ela podia também ser produzida para ser aplicada. Nós temos o TA vertical, que é onde a gente trabalha também a parte de tapeçaria, né? Que a gente vê também aquela do jacá que a gente tem, e o TA de pregos, que é um quadrado de madeira com os pregos na ponta, onde você pega a trama toda manual e trabalha esse TA. É uma atividade que ela traz uma grande concentração pela quantidade de fios que ela tem que estar entrelaçada. Então, você pode usar três urdumes e uma trama, três urdumes e uma trama. Então, quando você conta de 3 em 1, ou 2 em 1, né, você vai desenhando dentro dessa sua trama o que você quer para dentro dessa sua tapeçaria do seu tecido. A gente percebe muito isso aí na confecção do jacá, que hoje o jacá é um tecido nobre, né? A gente pega o jacá para trabalhar muito com essas peças de alfaiataria, né, vestidos de festa. Ele saiu mais também da decoração para poder entrar nesse mercado. O jacá é muito usado também na França, na corte, né? Que era um tecido chamado de nobre, que a partir da Rainha Maria Antonieta foi que a gente percebeu que existia um divisor, né? Então, quando a gente percebe que o que você leva, né, para trazer para a corte é o que você tem de melhor para si. Então, você apresentava os melhores vestidos e onde ela mesma começou a introduzir, posteriormente, os algodões, voltando, que eram só os tecidos dos serviçais, né? O serviçal usava o tecido de algodão. Quando a gente traz isso aí para a nossa corte portuguesa, o que é que eles usavam, né? Os serviçais? Os sacos que vinham de mantimentos, que eram feitos de algodão, que era o que absorvia a umidade para não estragar esses mantimentos, era usado pelos escravos, né? Então, com todo aquele inferno de calor que a gente tinha, né? Porque o Brasil, ainda hoje é assim, né? Então, nós temos diversificação no nosso clima, então pode ser um clima muito quente, muito úmido, você imagina isso naquela época que a gente não tinha essa quantidade de cidades, de metrópoles, né? Tinha muita selva ainda, né? Então a gente tinha muita umidade.
Então, os tecidos que vinham europeu, né, os jacá e os mais pesados, era que serviam para vestir a corte. E o algodão continuava vestindo ainda os escravos, né? Que o algodão só veio ser inserido dentro da casa quando foi usado para trabalhar para lençóis, para coxas, né? Nessa parte de utensílios que a gente guarda para a cozinha, para enxaguar, mas ele foi se incorporando aos poucos pelo fato de a produção dele ser artesanal, ele acabar se tornando um tecido nobre, né? Como hoje a gente vê uma camisa de algodão, ela é mais cara, 3 vezes mais cara que uma camisa que seja feita de qualquer outro tecido sintético, que tem alguma trama com fio diferenciado. O TA, a gente tem um exemplo aí nessa fotografia, esse TA cilíndrico, que a gente tem lá no nosso pátio do CTCT, onde a gente produz o algodão. Mas você pode produzir qualquer tecido nesse TA, né? Ele é uma forma linear, né? Ele funciona onde cruza os fios verticais, que é a urdidura da teia, que são presos entre os órgãos do TA e os fios horizontais. Essa laçadeira, que ela passa sozinha por dentro, né? Ela é mecanizada. Então, a partir das revoluções industriais, teve a primeira que a gente viu lá, saindo da máquina a vapor, né, para a parte mecânica, e a gente está na terceira revolução, e estamos entrando na quarta, onde hoje tudo é automatizado. Né? Então, a gente vê dentro da mecânica, né, tudo hoje é automatizado, computadorizado. Então, o homem ele não manuseia mais dentro do TA. Ele faz programar esse TA. Salvaguarda aquele que a gente tem lá, que é o de malharia cilíndrica, né? Que qualquer fiozinho daquele são 2.300 agulhas para trabalhar aquele TA cilíndrico. Qualquer rompimento, ele sinaliza o TA, ele para, né? Ele está sinalizando para você para não ter problema dentro do tecido, porque se você continuar, a malha fica aquele buraquinho aparecendo, às vezes a gente encontra isso quando vê uma malha de qualidade ruim, né? A gente percebe isso, tá? O TA e para que ele serve? Ele é um aparelho mecânico ou eletromecânico, são duas coisas distintas, né? Empregado para fins de tecelagem. Entre as variedades existentes, há o TA pente liso, né? E o TA de tricô, que é o de pregos, que a gente falou naquele quadro anterior. Então, a gente tem uma importância histórica do TA por conta do jacá, que é o que eu falei, né? Então, os tecidos começaram a ser produzidos em grande escala por ser um tecido nobre, né? Então, a corte se vestia mais, a dama da corte não repetia roupa, né? Então, se gastava muito para ter um tecido nobre, né? Então, ela tem uma importância histórica por conta disso. E hoje a gente traz isso para dentro da indústria, né? Não só para a parte de decoração, porque ela está retornando. Quando a gente vê uma roupa da Chanel, né? Então, é uma roupa praticamente artesanal, é uma roupa cara, exclusiva, porque a gente tem dentro, desde a construção do tecido, alguns acabamentos de alfaiataria manual, né? Onde a gente trabalha muito na parte da alta costura. 80% de uma peça da alta costura ela é feita manual, né? Então, praticamente é uma peça exclusiva, que você não vê-la em qualquer vitrine, e se tem uma vitrine exposta, é uma peça no máximo duas, não ser produzida em escala, né? Porque essas peças são montadas manualmente. Né? Às vezes, quando se trabalhado em TA, ela trabalha no TA manual, tá? O que eu estou falando do TA manual? Nessa figura de cima, a gente tem ali, olha, aquela agulha de crochê de madeira, ela está trabalhando a parte do entrelaçamento, né? Então, a gente tem o fio que a gente está lá em cima e a trama que a gente tem do lado. Então, o dume, ele está em pé e a trama, ele está do lado. Quando a gente percebe embaixo, a gente está pegando da primeira revolução industrial, ela passa a ser mecânica, ou seja, tem uma interferência do tecelão, né, que ele permite manusear e fazer isso de acordo com o que ele quer, ou pelo pedido do cliente, ou que for determinado. Algumas empresas ainda, né,
nem todas são modernizadas, ainda trabalha esse tipo de tecido com essa maquinária. Um exemplo é a Índia, né? A gente vê os brocados indianos, eles são peças únicas. Você vê que quando você vai olhar um sari, o sari nada mais é que um tecido de 7 metros, né? Então ela produz aquele sari, e aquele sari não é reproduzido em escala, que é um desenho único, é uma peça exclusiva, né? Então ela tem atenção nos fios da urdidura, que permite ela criar e resultar uns tecidos mais uniformes. Então, da forma como ela quer que aquele tecido se comporte, mais áspero, menos áspero, com caimento, sem caimento. Isso é que vai diferenciar o trabalho e a entrega dessa peça quanto artista, né? Porque uma pessoa que trabalha no TA manual, apesar de ela estar dentro de uma indústria, ela não deixa de ser um artista, um artesão, né? Porque com o olho clínico dela, ela cria e percebe o entorno de como vai ser feito. Uma curiosidade engraçada dentro da a gente falando aí dos trabalhos manuais, os maquinários lá ainda são feitos com as mulheres. As mulheres é que estão na indústria do tecido. E os homens estão no bordado. Se você colocar dentro do YouTube, né, algum canal, bordado no Neville indiano, você percebe que o tecido é todo bordado por homens. Por quê? Porque já existe um gabarito, que o gabarito nada mais é que o desenho do que você quer naquele tecido, né? E eles vão trabalhar isso porque eles têm que ter a rapidez, né? Ele tem que ter uma rapidez que a mulher provavelmente não vai ter. Até por conta dos movimentos repetitivos, que para a mulher pode ocasionar mais rápido alguma lesão. Então, na contramão, né, do que se percebe, que a indústria hoje, a gente vê mais homens trabalhando na parte da indústria e as mulheres mais nas partes dos acabamentos, lá ainda permanece ao contrário, né? Então, quando a gente vê que tem 10 homens trabalhando no mesmo bastidor grande, né, um bastidor de 6 metros, vamos supor, a gente percebe que ali ele tem uma produção ritmada, cada um está fazendo alguma coisa dentro daquele bordado, né? Quando a gente passa para a indústria da alta costura, você pega um vestido que está sendo bordado, a Carla está bordando a pérola, a Carol está bordando o vitrilho, mas o segmento do desenho é o mesmo, né? Então, as pedrarias com as pérolas, elas são sombreadas, né? Então, elas estão acompanhando paralelamente para dar um requinte para aquele tecido. A gente vê muito isso aí, né? Quando entra para a alta costura. Aí são trabalhos de exemplos de TA manual. A gente percebe muito, né, na parte da tapeçaria, essa parte de cima ali do tecido de crochê que a gente está vendo, que é com pregos, né, um bastidor quadrado, esse verdinho do lado esquerdo. A gente percebe que é feita. Essa trama é utilizada muito para trabalhar almofadas, colchas, jogos americanos, né? Esse do meio que está colorido é exatamente aquela habilidade que você tem de trocar o urdume e a sua trama em cores para que ele tenha esse desenho. Você é que diz como você quer trabalhar esse desenho. Quando a gente passa hoje para a indústria têxtil, né, é mais fácil ele pegar, criar uma estampa, né, e essa estampa entra numa peça chamada calandra, o tecido entra, e essa calandra diz para você como ela vai estampar e onde vai estar. Então, ela deixa de ser uma peça elaborada artesanalmente, porque dentro da indústria eu tenho que ter 500 mil metros de tecido feito em 2 horas. Então, a minha máquina está permitindo que, se eu fosse usar essa mesma quantidade de tecido para uma única mulher estar trabalhando, esse tecido sai em 3, 4 meses. Entendeu? Por isso que quando eles usam os teares manuais, né, são mais para trabalho também manual e caseiro, um trabalho de quase de exclusividade, né? Vamos lá. O TA mecânico, que eu falei ali, que você viu a imagem da indiana, né? Então, ele tem uma interferência, né, do ser humano, existe uma programação, sim, mas ele tem essa interferência para o abastecimento do que ela vai utilizar dentro do que você quer para entregar para o seu cliente.
Quando a gente vê aí, né, que os fios longitudinalmente é o que é chamado de urdidura, que é aquele fio que fica em pé, que é o fio mais rígido, ele é que vai dar a densidade do tecido. E os fios verticalmente, né, são ligados de um ou dois mais feixes, ou três, você que vai dizer, e eles se movem para cima e para baixo, separando os fios da urdidura. É como se fosse um pente, né? Eu estou separando aquilo ali e estou entrelaçando o que eu quero criar no espaço que a gente chama de derramar, né? Então, quando eu estou derramando um fio verde, eu estou dizendo que eu quero que esse fio verde tenha um comportamento dentro do que eu quero trabalhar de alguma estampa, ou estou trabalhando algum tecido de listra, ou estou trabalhando também um brocado, né? Porque o brocado, ele é colocado dentro da trama, ele é prensado por cima, por isso que às vezes você vê um lado do brocado, o que é brilhoso do outro lado é fosco, e o que é fosco do outro lado ele fica brilhoso, né? Então a gente tem essa interferência do ser humano quando vai produzir. Como tecer no TA, né? A gente tem uma agulha, né? Que é a tesoura, agulha de crochê, agulha de costurar, tapeçaria, lã, etc. Né? Então a gente tem ele com franjas de fio, como você está vendo nessa peça que está aí. A gente trabalha ela muito com o TA de prego, né? Então você faz, jogar aquela franjazinha no final, a gente vê muito isso como trabalho, até naquela feirinha da Beira-Mar, as pessoas fazem jogos americanos em cima disso daí, né? E às vezes é utilizado aquele próprio TA da indústria de rede, né? E eles fazem aquilo acolá e tira esses tecidos da metragem que eles querem e desfiam as franjas para cada lado. Porque eles podem obedecer ou não o segmento dentro do que eles querem, né? Ou pode ser isso, um tecido que tenha barra, como você está vendo esse preto e branco, né? Então, tem os fios pretos e os fios brancos. Se você virar essa peça ao contrário, onde está mais branco fica preto, onde está mais preto fica branco, né? Então, você pode usar essa peça de duas faces e como você quer. Ela é usada também muito para artesanal, a parte de artesanal. Então, a gente tem TA, tipos de teares, né? O cilíndrico, tem o TA de pente, tem o TA de prego. A gente modifica de acordo com o que a gente quer que essa peça se comporte, tá? A importância do TA mecânico, né? Que a gente trabalha isso em cima da Revolução Industrial, que ela foi na década de 40, né? Então, a gente pega aqui do século XVII, que é uma origem histórica da inteligência artificial, porque na época que foi feito, né, esse TA mecânico, que a gente tem a interferência humana porque ela tem que abastecer, hoje é tudo automatizado, computadorizado, você não se preocupa, como na indústria a gente vê também hoje, os encaixes e risco automatizado, né? A pessoa só coloca lá o rolo de tecido, a própria máquina infestadeira, infesta de acordo com a programação, que lá no meu CAD eu estou dizendo quantos metros vai ter nesse meu encaixe e risco. Então, isso aí vai interferir na minha parte automatizada, que é da 4.0, que é de hoje, do que eu quero como infestar pela quantidade de peças que eu vou produzir, eu quero como resultado final, né? Mas quando a gente pegou isso aí, né, esse inventor inglês, o Edmund, né, ele fez o primeiro TA mecânico, ele fracassou porque ele queria comercializar isso aí industrialmente, queria fazer em escala, né? Então, como hoje, da mesma forma, muitas indústrias não estão preparadas para se adaptar para 4.0, você imagina isso na época, né, que não tinha a visibilidade industrial que a gente tem hoje. Né? Então, como é que eu vou construir 300 máquinas, 500 máquinas para vender no mercado, que sairia uma coisa cara, como a pessoa mantém uma mão de obra ainda, como na Índia até hoje, tem, né, ele manual. Né? Então, hoje as indústrias, quando a gente pega alguma indústria do vestuário que trabalha todo com TA automatizado, né, poucas ainda, né, têm esse acesso, porque sai uma peça cara, de manutenção cara, e não tem profissionais no mercado habilitado que trabalhem com programação dessas peças, né? A gente vê muito assim, máquina de costura eletrônica, né?
ela corta a linha sozinha. Muita gente compra porque ela corta a linha sozinha, mas poucas pessoas naquele visor sabem programar esse maquinário para que ele corte com a quantidade de pontos, né? Eu quero trabalhar com 300 pontos essa máquina finalizar, né? Porque assim você economiza na linha, né? Você diz, não tem o tempo desperdiçado em você parar a costura para puxar e cortar. Então as pessoas usam aquela máquina, mas porque ela corta a linha, ela faz o remate sozinho, né? Mas tem que ter uma pessoa que saiba programar. Hoje, se eu tenho uma costureira, que além de ser costureira, ela seja uma programadora daquele maquinário, eu vou ter ali um rendimento muito maior dentro da indústria, né? Que é uma máquina relativamente 3 vezes mais o preço do que uma máquina reta comum, que a gente vê muito hoje nas indústrias de pequeno e médio porte, do que eu manter uma peça cara, que se der algum problema nele eletrônico, aquela minha máquina ela para, né? Então, quando eu tenho uma máquina que seja uma máquina reta comum, todo mundo sabe mexer, tirou a bobina, destravou, né, colocou a bobina no tempo de fazer a parte do lançamento da agulha e da linha, né? O lançamento da linha com a bobina. Então, qualquer costureira pode abrir e mexer. Então, algumas pequenas e médias ainda mantêm esse tipo de maquinário, e as grandes que têm, não têm também a parte de costureiros profissionais que saibam manusear adequadamente, porque não sabem programar esse maquinário, tá? Vamos lá. Como era utilizado o nosso TA aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que a nossa colonização portuguesa tem muita coisa já pronta de fora, né? Então, a gente teve aqui, a nossa primeira indústria pioneira foi um sistema binário, né, que era através de cartão perfurados. Quando você senta para ver uma rendeira trabalhando, ela coloca um pedaço de papel com um gabarito perfurado, onde ela coloca ali aquelas espinhos de mandacaru, né, que ele, além de ser flexível, ele é resistente, onde ela vai começar a trabalhar os nós e começar a desenhar. Da mesma forma, era esse sistema binário, né? Eu tinha um cartão perfurado que a minha máquina lia através desse buraco, que você que programava, e o TA utilizava esse sistema para poder definir o que eu queria, né? Isso acontece no jacá. Eu quero que o meu jacá seja floral em 2 tons. Então, eu tinha 2 gabaritos, onde vinha a linha preta com a linha cinza, e os gabaritos diferentes faziam com que desse um sombreamento nessa minha estampa que eu quisesse dar, ou o relevo que eu quisesse dar, né? Porque o jacá, ele é um tecido de relevo, sendo dupla face. Quando a gente percebe que isso aí começou a ser um tipo de revolução, né? Tanto para a indústria que a gente tem de confecção, como para a minha indústria têxtil, né? E como a gente trabalhava isso aí em outros segmentos que não era tão perceptível. Alguns anos atrás, cartão de loteria era perfurado, você não marcava com caneta e nem o computador lia o código de barra, né? Cartão da loteria era desse jeito. A máquina de bater o ponto na indústria para dizer que eu entrei naquele horário, que eu saí naquele horário, ela fazia uma perfuração de acordo com a hora que eu estou entrando, né? Então, a tecnologia sempre está presente nas nossas vidas, independente de vir do setor da indústria ou também para o comércio, né? Porque o comércio surgiu a partir da minha parte da indústria, que teve a necessidade do homem, né, de adquirir em pequenas quantidades, né? Aí daí que veio as lojas de tecido. Quando a gente vê assim, né, tem uma loja de tecido que não vende por tantos metros porque ele é mais exclusivo, que a gente encontra isso muito hoje em Fortaleza, aqui pelas lojas da Aldeota, né? Então, quando a pessoa compra um tecido nobre, que vai ser um tecido caro, ela só pode comprar X metros, porque se a pessoa comprar aquele tecido, vai fazer uma peça num ateliê, que vai ser uma peça mais cara, ela quer ter uma exclusividade do que ela está comprando, né? Então, a gente tem esses segmentos bem diferenciados. Quando a gente percebe, assim, que a melhor seda, o casulo de seda, o brasileiro é o melhor do mundo, mas o Brasil não se produz essa seda, né? Esse casulo, ele vai para o Oriente, vai para a China, para o Japão,
né? Esses casulos são cozidos, desfiados e montado esse fio de seda pura. E depois a gente compra essa seda de volta, né? Porque a gente não tem uma tecnologia, né, e uma sensibilidade que possa fazer esse tipo de artigo. Porque o que se consome muito, né, nesse novo segmento é tudo muito imediato, né? Quando a gente trabalha com alta costura, existe um filão de pessoas que compram porque gostam de ter exclusividade. Então, eu vesti uma blusa de seda pura, é diferente do que eu vestir uma blusa de cetim industrializado, que eu tenho um fio de plástico dentro dele, né? O toque é diferente. A durabilidade é diferente, né? Quando você pega um corte de seda, você passa um ferro quente na seda, ele não queima a seda. Mas se você pegar um ferro quente, passar por cima do cetim, ele encolhe, ele queima o cetim. Que na verdade ele está queimando é o que eu tenho lá de mesclado, que é a minha parte plástica que está dentro do cetim, né? Apesar de alguns cetins ter os fios de seda dentro da trama dele, que é para dar o toque acetinado, né? A gente hoje encontra no mercado um tecido chamado toque de seda, né? Que ele é fabricado para utilizar muito na parte da vestimenta para dormir, né? Camisolas, baby doll, né? Porque é um tecido relativamente barato, que ele existe um toque de seda, né? Ele é macio, mas ele é um tecido que, de acordo com como ele foi feito, a trama dele, ele me dá uma disponibilidade de ter um caimento melhor. Mas ele não é seda. Ele está dizendo, é um toque de seda, né? Então, eu tenho uma diversificação dentro dessa minha parte têxtil e de que eu quero também, como cliente que eu estou comprando, né? O que é que eu quero pagar mais caro? Eu quero ter uma qualidade, né? Ou eu quero vender porque eu quero ter um preço melhor, né? Quando a gente fala de tecelagem, nossos primeiros tecelamos, né? Aqui no Brasil, como em todo canto, a gente vê que eu falei do algodão egípcio, né? A gente tem a palha a indígena, né? Nosso artesanato indígena. Na verdade, eu estou trabalhando uma tecelagem manual, né? Porque eles faziam isso aí para trabalhar as seixas de Urupeme, né? Onde eles faziam a pesca, onde eles peneiram a farinha, para trabalhar os cestos de palha. Esse trabalho artesanal é uma tecelagem manual. Ela tanto é usada na parte do vestuário, como na parte de adorno, né? Na parte de dormir, porque eles fazem isso aí, né? As redes indígenas eram feitas com fios de palha, né? Às vezes a gente encontra umas redes de corda no mercado, né? Com aquelas franjas de corda. Aquilo ali ainda é resquício do nosso artesanato indígena, né? Então era tudo feito com muito esmero, os desenhos, a parte também que a gente vê muito estampada em cerâmica, como a gente vê a cerâmica Marajoara, em Belém, né? Que eu tenho que sair para dentro da cerâmica, os desenhos, esses desenhos são as representatividade indígena. Então, eu estou representando o que eu quero de simbologia dentro daquele meu artesanato. Um leigo, quando vê todos os índios e a quantidade de povos que nós temos, né, como os tapuias, tapebas, Yanomami, para a gente tudo é índio. Mas para cada cor que eles utilizam, eles têm uma simbologia, né? Para cada tipo de desenho que eu estou utilizando nessa minha trama, nessa minha tecelagem, eu tenho também uma simbologia que eu estou dizendo que aquilo ali é a minha identidade enquanto povo, né? Que a gente não percebe isso. Ultimamente, acho que recentemente, tem uns 5 meses, passou um documentário, né, sobre as vozes indígenas, que a gente pôde perceber pelas regiões a riqueza que nós temos, desde as pinturas corporais, né, que isso é transformado também para dentro dessa minha tecelagem, né? Então, eles estavam dizendo, eles cantam para celebrar, eles cantam para enterrar, eles cantam para guerrear, né? Então, é uma celebração. Quando eu trago isso para dentro da minha tecelagem, né, eu estou dizendo para que eu quero fazer. Por que eu estou dizendo isso? Simples. Se eu tenho uma estampa floral,
Eu estou dizendo que esse meu tecido é para uma coleção que eu vou utilizar onde? A minha primavera, né? Então, a primavera remete ao floral. Se eu tenho tecidos mais escuros, né, pretos, com estampas mais escuras, puxadas para o vinho, para o magenta, eu estou dizendo que esses meus tecidos são usados na minha estação chuvosa, de inverno, né? Se eu estou dizendo que as minhas cores são cores mais puxadas para o nude, aquele verde água, né? O meu âmbar, eu estou dizendo que eu estou usando essas cores para o meu verão. Então, a determinação do que eu tenho e do que eu quero ofertar para o meu cliente vem de acordo com uma coisa que a gente tem, que a gente chama de criação da estação, né? Quando a gente falou sobre a pesquisa de coleção, você vai fazer a sua persona atrás do seu público, não é isso? Isso aí gera, além de uma pesquisa de clientela que você vai fazer para a sua indústria, ou pequena indústria, ou para o seu comércio, você vai trazer isso aí como a identidade visual da sua marca. Um exemplo prático, aqui, Ivanildo Nunes, ele trabalha muito com bordado para alta costura, né? Então, ele tem as renascenças, ele trabalha com esse fio, você vê hoje um vestido, você já sabe que é de Ivanildo. Lélia Costa, né? Que ela trabalha com rechelier. Então, você vê um vestido barrado com rechelier, já tem aquela identidade que você vê que é da empresa da Lélia Costa, né? Hoje, como nós temos uma massificação dentro do consumo da indústria, é tudo muito imediato. Você lembra quando a gente começou a falar dos maquinários da revolução, que o mercado exigia que aquilo ali fosse feito, né? Eu tinha que ter uma larga escala. Da mesma forma se na minha determinada novela ou série que está na televisão, aquela artista que está lá, ou um ator, aparece com aquela estampa, ou um modelo de blusa, no outro dia tem que estar no mercado para vender na minha vitrine, não é isso? Porque nós não fidelizamos a nossa clientela para o tipo de tecido que a gente está utilizando, para o tipo de modelo que a gente está dizendo que ela que tem que ter, né? Ela compra o que ela acha, né? Então você vê, olha, eu comprei essa peça no mercado fulano de tal, foi 3 por R$ 30, são R$ 10, né? Muitas vezes, quando você pega uma peça dessa, né, é uma trama sintética, né, é uma tinta que vai desbotar com facilidade, mancha uma peça na outra, você não está comprando qualidade, você está comprando pelo preço. Então, a indústria de confecção hoje, ela modernizando cada vez mais, está produzindo cada vez mais, está diversificando cada vez mais a sua clientela e perdendo a sua identidade. Né? Quando a gente pega as lojas de departamento, como a gente citou na primeira aula, né? Então, Guararapes, que tem a loja, que tem as Riachuelos da vida, né? Nós temos a CIA, que tem as etiquetas dela dentro, nós temos a Renner, que também produz a marca para ela, né? Então, é tudo terceirizado. Para ela é interessante, aquela minha peça está produzida em série para estar ofertando para o meu público, que é o que eu estou ganhando em cima de uma produção. A minha costureira não está fazendo uma peça completa, porque ela perde muito tempo. É aquele caso que a gente estava falando das minhas ilhas do layout de maquinário, né? Então, eu preciso que uma costureira pegue 200 braguilhas, a outra faça 400 bolsos, que são 200 para cada lado, a outra fecha a minha lateral, a outra fecha o gancho, para ter uma produção em escala. É onde a gente vê a massificação do meu produto. Isso vem também da visão da tecelagem, né? Da minha visão de criação. Quando eu falei que vocês estavam criando 10 looks, né, como uma única empresa, mas teria que ter alguma coisa, algum elemento dentro da coleção de vocês que interligassem esse meu produto, né? Para dizer que essa minha coleção existe uma coerência no que eu estou fazendo. Quando a gente trabalha isso para dentro da modelagem, no curso técnico de modelagem, o modelista, a gente dá um tema, ou divide a sala, né, em 4 grupos, e esses grupos trabalham temas distintos. No caso, os elementais, água, terra, fogo e ar. Então, você vai pesquisar os elementais da terra, que é uma coleção para a terra, o outro grupo cria para o fogo, né, para o ar, e assim vai. Da mesma forma, as estações do ano.
Então, você vai fazer roupa de inverno, aí você vai pesquisar os tecidos, menos, ou nobre ou menos nobre, dependendo do seu público-alvo. As cores que eu vou estar utilizando como inverno, as cores que eu vou estar utilizando como verão, né, as estampas que eu estou utilizando, né, como primavera, as florais, as folhagens para o outono. Isso me remete desde a minha produção da tecelagem de criação, como a minha criação do meu público-alvo, que é a minha persona, como a minha criação do meu produto que eu quero ofertar. Na verdade, está tudo interligado, né? Amanhã a gente vai ver muito maquinário e agulha. Para que tipo de cada coisa vai servir, porque que eu quero para aquele meu cliente, para o tipo de tecido que eu vou utilizar. Amanhã a gente faz outra abordagem. A minha tecelagem artesanal a gente usa muito para também tecer o macramê, né? O macramê, às vezes, a gente compra dentro das lojas de armarinho hoje, uma coisa que a gente chama de galão, né? A gente chama esse galão para fazer os acabamentos dessa peça e dar algum destaque. São aqueles entrelaçados com fios de seda, né? Seda entre parênteses, que a gente sabe que não é seda pura, mas ela tenha visualmente esse significado quando eu quero botar na minha roupa alguma coisa que venha chamar a atenção. Você lembra quando a gente falou de colocar os 6 botões naquela peça, que é um botão que não vai ter a finalidade de abrir, né? Então, se é para eu colocar 6 botões, que na minha produção de 1.500 peças, isso vai quadruplicar o que eu quero, ou sextuplicar, eu posso usar 10 centímetros de galão, que vai trazer uma peça mais chamativa, né? Então, a gente vê muito dessa forma que a gente traz. Quando a gente pega para um TA rudimentar, a gente vê muito aquelas pulseiras de artesanato, de hippie, né? Ele faz aquilo ali, entrega com 3, 4 cores, padroniza, personaliza para você, né? Final da década de 70 para 80, as pessoas usavam muito isso, com pérolas, com miçangas, né? Para trabalhar, porque vinha daquela conotação do hippie chique, né? Que a gente vê na década de 70, uma massificação também da parte da Tropicália, que a gente já citou aqui, tá? Vamos lá. Bancada de ferraria. Como eu vou utilizar, né? A minha bancada de ferraria, elas são criadas com 4 tábuas e 2 barras de ferro, né? Que ela pode usar como uma bancada de trabalho, onde a gente tem a minha funcionalidade para eu trazer uma estrutura de mais amplitude. No caso, você pode, como você está vendo aí nesse TA, né? Eu estou trazendo uma rede, eu estou trazendo um tapete, né? Eu quero padronizar dentro dessa minha bancada o tamanho que eu quero dar. Minha bancada tem 2 metros por 2 metros, então eu vou ter o quê? 2x2, 4 metros quadrados do que eu tenho do tecido que eu quero desenvolver, né? Então, a bancada está me dizendo a dimensão do que eu quero articular, como é que eu vou trabalhar esse meu produto, tá? Tapete de TA. A gente falou no começo, aquele tapete de prego, mas nós temos também o TA que a gente utiliza muito para trabalhar os fios interligados, como se fosse rede, né? Que a pessoa apertava um pedal, ela trocava essa trama e repassava para frente. Então, a gente tem esse tipo de construção, né? Ela serve como uma base de tecido, onde são erguidas mais baixadas e outras mais altas, e ficam entrelaçando entre si, e você vai passando por dentro, onde você está costurando essa minha trama, onde você está trazendo esse meu desenho para essa minha tapeçaria. É da forma como a gente traz o artesanato, né, para dentro da minha indústria têxtil e para dentro da minha indústria de confecção, né? Então, não é que você vai fazer uma peça de tecido de rede, que a gente vê isso hoje muito no mercado, né, ele cru. Mas você pode usar também como detalhe, dependendo do público-alvo que você vai querer, da sua persona, para onde vai essa peça, tá? Aí a gente vê aqui, olha, os tipos, né? Ali eu tenho uma da rendeirinha lá em cima, eu tenho esse outro meu TA manual e eu tenho essa peça de baixo produzida. Então, de acordo com o que eu quero, que essa minha peça tenha um acabamento, em que essa peça me sirva para engrandecer, deixar mais nobre o que eu quero, eu utilizo determinadas ferragens ou ferramentas
e tipos de teares para eu ter esse acabamento finalizado, né? Quando a gente vê que uma rendeira passa 20 dias para fazer 8 metros de renda e você vai comprar, ela vende para você a R$ 50, você ainda pechincha, né? A gente está desvalorizando um trabalho que é exclusivo, né? E que ele é voltado para você, para o tipo de cliente que você quer apresentar, né? E existe aquele ditado, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Que é o ditado português, que a gente não valoriza o que é nosso. Mas as pessoas que vêm de fora, que compram esse tipo de artigo, né? Isso era para fora é um artigo de luxo. E pelo contrário, a gente, quando chega numa loja da Zara, que vê toda aquela roupa que foi feita massificada, né, no Oriente, né, no Vietnã, veio da China, passou para distribuir pela Europa para poder chegar aqui, todo mundo acha lindo e maravilhoso, porque ela existe um acabamento que valoriza essa peça. Para a gente acaba sendo uma loja de departamento, né, puxado para a classe A, do Brasil, na verdade, que não é uma loja para a classe A. Quando você sai fora do Brasil, né, a Zara é uma loja de departamento como a gente tem as lojas da Marisa, né? Então, ela é uma loja que ela veste um determinado tipo de público, porque existe esse público que compre esse artigo, né? Para a gente, você chegar na Zara e comprar uma calça, olha, eu comprei na Zara. E às vezes essa calça foi moldada para uma pessoa que não é do Brasil. Apenas ela veio para cá esse artigo pronto. Você lembra que quando a gente falou de modelagem, né, tipos de modelagem que a gente vê, uma modelagem feminina tamanho 38 do Sul, ela é diferente da gente no Nordeste, que as alturas mudam, os volumes são diferentes. Da mesma forma, são essas roupas que a gente compra de marca que vem de outro país, né? O segmento europeu, que é onde tem a Zara, né, é diferente do público brasileiro, né? Mas aqui a gente compra porque se adequa ao que eles querem oferecer para a gente, né? Então, muitas vezes você compra porque está na moda, né? Então, a minha indústria têxtil que está lá fora está produzindo aquele tecido que ele tem aquele toque de seda, mas a minha blusa não é de seda. Mas você compra pelo fato de você estar tá agregando aquela marca, né, ao que você quer como bem de consumo para você, que é a roupa que vem na Zara. Da mesma forma, a gente vê, né, do Ralph Lauren, a gente vê algumas empresas que têm, né, da Armani. Então, você compra porque você quer ter um artigo da marca, né? Que às vezes, muitas das vezes, aquele artigo ele não lhe veste bem, ele não lhe cai bem, mas você está utilizando pela marca, tá? Vamos lá. A importância da tecelagem para a sociedade, né? Como eu falei, que a indústria sempre está em expansão, hoje não é diferente, que hoje é tudo automatizado, né? Então, nunca deixou de ter maneiras novas de produzir, né? Para que essa peça saia mais rápida e barata. Quando a gente falou agora há pouco da rendeira, né? Da tecelagem manual, existe um público que consome, existe um público que paga para ter uma exclusividade. Como existe também, né, grande parte desse público, e é grande mesmo, prefere comprar aquele tecido mais barato para ter essa peça mais barata, para ter uma rotatividade maior. Quando você pega uma peça de um ateliê, que você paga num paletó, né, que o alfaiate passou 3 semanas para fazer aquele paletó, porque grande parte dele trabalha manual, e é um paletó que sai por 7, 8 mil reais, né? Aí você chega numa indústria que já traz esse paletó pronto, como a gente percebe dentro das lojas de departamento, você compra um paletó por 300 reais. Qual é a diferença? Durabilidade, tecido, acabamento, o estudo antropométrico, porque essa minha peça foi feita sob medida para que eu possa usar, né? Tem uma garantia de vestibilidade. E quando você paga uma peça mais cara, e essa peça é feita sob medida, né? Eu estou dizendo que, além de eu ter uma peça exclusiva, eu tenho uma peça que vai me vestir bem, né? O tecido eu pude escolher, o tipo de acabamento eu pude escolher. Então, a importância da minha tecelagem, desde o meu toque daquele tecido que eu quero para ter, como essa minha peça finalizada, né?
vai depender de quem? Do meu público consumidor ou de eu mesmo como consumidor, tá? Nós temos aqui a tecelagem industrial, a tecelagem mecânica, a computadorizada e a digital, que são as tampas. Então, caindo alguma questão, os tipos de tecelagem, que provavelmente possa vir, né, porque as questões são aleatórias, nós temos a industrial, que a gente viu, a mecânica, que a gente viu, a computadorizada, que a gente viu, e hoje, mais do que nunca, a gente vê a estampa digital, né? Então, a gente está entrando, saindo do computador para a estampa digital, porque você pode escolher o tipo de estampa que você quer para poder oferecer para o seu cliente. Você lembra quando eu citei que a água de coco tinha estampa localizada nos maiôs, nos biquínis, né? Então, estou dizendo que essa minha estampa é feita exclusivamente para aquele pedacinho de pano que vai me dar aquele detalhe que vai enriquecer a minha peça. Esse é o diferencial, né? Então, quando você cria um rolo de estampa digital, eu posso fazer ele barrado para a direita, para a esquerda, na diagonal, mas a minha trama e o meu número, eles permanecem o mesmo, vai vestir do mesmo jeito. Quando eu digo que eu quero transformar numa estampa digital, o que, é que você pode fazer? Pega a sua modelagem que você tem, né, uma frente de uma blusa. Então, aquela estampa é criada para ela se encaixar na frente daquela blusa, né? E a frente daquela blusa já vai vir estampada toda ali naquele meu tecido. Se eu cortar o tecido, eu já tenho a minha cava, o meu degolo, o meu ombro, já tem tudo pronto, eu só faço montar essa peça, né? Que a gente vê muito isso na indústria 4.0. Portanto, existe que você perde muito tecido com isso. Porque quando você vai trabalhar, colocar no fio para deixar essa estampa diferente, né? O meu corte é laser, né? Então, eu vou ter que ter uma garantia de precisão desse meu corte. Não é uma peça que vai ser cortada em grande quantidade, que o laser não passa por 10, 12 camadas de tecido, né? Então, quando a gente pega da 4.0, eu estou dizendo que eu estou ofertando para o meu cliente, né, que ele vai ter uma garantia daquela peça sair impecável. Porque ela foi utilizada em cima de um corpo de prova, ou a minha base foi feita em cima de uma mulagem, né, que é a parte da modelagem, né? Contanto, você pode utilizá-la na minha produção industrial, né? Pelo fato de eu ter esse meu maquinário e ter gente especializada que possa operar. Que hoje a gente vê muito, né? Você pega um tipo de estampa, um tipo de tecido, chega no qualquer pessoa que passa a impressão, ela estampa para você 2 metros, 3 metros, você paga R$ 140 no metro e faz esse tecido e produz o que você quer, né? Então, a gente tem aí, desde a parte manual que a gente viu, né, nas variações, nas transformações da minha indústria, tanto têxtil como de confecção, né, que a gente tem da confecção desde a parte da alfaiataria, que eu trabalho manual, a minha pessoa que constrói os meus acessórios, né, os meus aviamentos, como no caso da rendeirinha, que a gente tem na praia, que não dá tanto valor, e que possa agregar isso aí. A gente vê muito no comércio um tecido estampado como se fosse uma renda, né? Quando você toca é que você percebe que não é a renda. Mas de longe a pessoa acha que aquela blusa é de renda, né? Então, às vezes, ela é colocada em cima de um tecido menos nobre, né? Mas visualmente, muitas pessoas que compram não conhecem como é feito, né? E não é que compre gato por lebre, porque você está comprando porque é o que cabe no seu orçamento, tá? Quando eu estou pegando aqui a minha tecelagem automatizada, né? Ela tem interferência do homem na produção, que a gente vê, né? Por que, que eu tenho a interferência do homem? Não é que esse homem vá estar apertando o botão, trocando a linha, fazendo isso, né? É porque esse meu homem que está produzindo, homem que eu falo é no sentido figurado, né? O ser humano, que ele vai ter que fazer as adaptações pelo software, né? Então, tem um computador que vai me dizer como essa trama vai ser composta, como esses fios vão estar entrelaçados, para eu ter esse meu resultado. Uma coisa que a gente vê muito, que eu falei para vocês agora há pouco, é a máquina calandra, né? Que ela estampa o tecido. São os rolos que o tecido vai passando de cor neutra ou um branco,
e essa cor vai sendo fundida através desse meu rolo na estampa. É o mesmo processo que a gente usa quando vai fazer o silk, né? Então, você tem uma blusa de silk que tem uma estampa com um beija-flor todo colorido. Para cada cor daquele beija-flor, eu tenho uma tela onde vai ser batido e vai montando esse meu desenho em cima, né? E, por fim, ele pendura a moldura de preta, né? Um caso específico para fazer o beija-flor. Se eu quero transformar uma estampa de coqueiros, né? Então, você tem gamas de verdes diferentes, tons de marrons diferentes, e quando eu estou batendo isso manualmente com a minha tela, né, de silk screen, eu estou dizendo que eu preciso ter 3 variações de verde, 2 variações, aquela minha produção que eu tenho para estampar aquelas minhas blusas, né, demora um pouco mais. Então, quando eu passo pela minha tecelagem automatizada, aquele meu rolo, né? O meu rolo primeiro está com as minhas estampas da palha, o segundo está com a sombra da estampa da palha, o terceiro está com caule. No decorrer que esse meu tecido vai passando pela calana, já vai sendo estampado. Então, você ganha na minha produção, em massa, né? Porque eu não tenho alguma coisa tão artesanal. É hoje que a gente chama isso, né? Que a gente puxa bastante também para trabalhar dentro dessa calana. Quando eu digo que a minha estampa é feita digitalmente, é igual a impressão de uma folha de papel. As tintas são colocadas de uma vez só. Aquele meu tecido eu não coloco de novo para ele estampar um verde, depois estampar um marrom para me dar no final uma flor com o caule marrom, né? É como se você tivesse a impressão de um papel. Então, é uma tinta cara, né? Porque tem os tipos de tecido que eu possa trabalhar com eles, que o tecido não pode ter elastano, porque senão deforma essa minha estampa. Né? Isso é bom vocês estarem antenadas por conta disso, né? Mas você também tem a parte de ter a exclusividade para o que você quer fazer, tá? Vamos lá. As principais indústrias têxteis no Brasil, né? Que a gente estava falando das transformações, a gente tem as indústrias têxteis, as indústrias de confecção, nós temos as lojas de departamento. Vocês, quanto supervisores industriais, né? Que é a saída do curso de vocês, o meu supervisor tem que entender do meu fio do tecido, da minha composição do tecido. Você lembra que a gente viu isso aí quando foi trabalhar as fichas técnicas, né? De criação, a ficha técnica de desenvolvimento, que eu preciso conhecer os meus maquinários para eu poder dar minhas margens de costura dentro da minha modelagem, né? Então, nós temos aqui a Têxtil Brasil, a Cataguases, a Rossé, né, que trabalha muito a parte de lycra, né? A Santa Constância, que eu já falei, a Vicunha, que a gente tem ela aqui no Ceará, né, Maracanaú. Então, ela é produzida aqui para grande parte do país, né? Nós temos algumas indústrias de confecção que são locadas aqui no Ceará, que o setor de produção de tecido e corte é feito no sul, né? Por quê? Porque as expertises que eu tenho das pessoas que possam operar esses maquinários, para lá é abundante, onde a gente não tem essa expertise para isso, né? Então, um exemplo prático. A Malbre corta as peças dela lá, vem para cá para ser montada, né? Porque a nossa mão de obra local para costurar essas peças são mais baratas do que eu ter uma mão de obra no sul, né? Porque o meu padrão que eu tenho do meu empregado, que ele vai viver aqui, é diferente do meu padrão de empregado que vive no sul, né? Para isso, a gente tem grandes montadoras aqui dentro do estado da gente, que montam essas peças, mas os cortes ainda são feitos fora daqui, né? Algumas indústrias não, ela produz o próprio tecido, ela desenvolve essa minha peça e ela trabalha essa peça para exportação. Outras que a gente tem dentro do estado do Ceará, elas cortam, né, trazem esse tecido, cortam e mandam fabricar na China. Por quê? Porque nós não temos a quantidade de imposto lá fora do imposto que a gente tem aqui dentro para poder manter esse pessoal todo. Se a gente pegar hoje, grosseiramente falando, você vai colocar gasolina no seu carro, 47% você paga só de imposto. Ou seja, a cada R$ 100, R$ 47, que é quase a metade, você está pagando imposto para o governo, né? Lá fora, não. Esse imposto é pago uma única vez, né? Então, se eu paguei para produzir aquilo lá,
Eu posso cortar, montar, fazer tudo, eu não pago mais, porque aquele meu tecido já foi pago. Eu posso pagar outro tipo de imposto. Então, de onde a gente está fazendo, para onde a gente está trazendo, e o tempo que eu tenho de produção, a gente interfere isso aí. Desde o meu processo têxtil, da minha construção e pesquisa de tecidos, né, de cores, que a gente viu, falou sobre Pantone já, né, o que eu tenho de tendência, o que eu vou ter de minha persona, né, o que é que eu quero produzir para aquele meu mercado consumidor. Um exemplo prático. Quando você pega uma determinada estampa, né? Então, para cá, essa estampa em tons de verde sai mais, essa estampa em tons de lilás sai mais, né? Para o sul. Você vê a moda inverno. Exemplo bem prático, né? Nós não temos inverno, nós temos a estação chuvosa e sol. Né? O nosso inverno não existe, que é no mês de junho, julho e agosto. Porque a gente está muito próximo do Equador, né? Então, o nosso inverno, daqui que está para o Equador, é diferente para quem está no sul. Né? Então, você não vai chegar aqui no nosso inverno, que é no meio do ano, em pleno sol a pino, que na verdade as chuvas da gente é do verão, e como a gente está muito próximo do Equador, o nosso verão está quase equiparado ao inverno europeu. Né? Então, as tendências de chuva para o nosso verão é o que está lá. Então, a gente utiliza cores mais escuras do que as cores mais claras, né? Dependendo de onde você vai utilizar e de como você quer esse comportamento para o seu consumidor. Tá? Isso aí é a nossa aula de hoje. Eu estou mandando para vocês, já mandei para vocês por e-mail, tá? E eu espero que vocês apreciem, vejam com cuidado, que a gente está trabalhando os tipos de tecelagem, a condição dessa tecelagem, o trabalho manual, porque tudo isso vai interferir no que eu quero, que a gente já vem trabalhando, né? Meu departamento de criação de coleção, a minha estampa, o meu cliente, que tipo de modelagem eu quero, como é que eu quero que se comporte essa modelagem e essa minha trama ou essa minha estampa dentro do que eu quero como produto final. Tá bom assim? Tá ótimo. Olha, eu já mandei para o e-mail de vocês, aí amanhã a gente vai puxar. Eu lembro que, eu acho que quem falou sobre que vocês tinham que fazer a denominação das agulhas, né? As técnicas de vocês, para os maquinários que vocês vão utilizar. Aí amanhã a gente vai passar mais ou menos esse parâmetro, né? Que tipo é o que para cada tipo de tecido que vai ser confeccionado, que isso aí vai garantir até a qualidade desse produto final de vocês, né? Vocês vão estar desenvolvendo nessa última UC. Tá bom assim? Tá bom, professor. Obrigada. Pois olha, um beijo grande, fique com Deus. Você também. Beijão, professor. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Obrigada.